Vamos lá para Romanos, capítulo 3. Vou ler o texto e já entrar na reflexão, considerando que na oração do pastor Benê, ele já entregou e já clamou a Deus por esse momento, já pediu orientação, iluminação do Espírito Santo, já pediu que Deus aplique as verdades ao nosso coração. Então, vou ler e já seguir na reflexão. Romanos 3, eu vou ler de 5 a 8, e eu dei o título a essa reflexão, que é o seguinte: o triunfo da justiça de Deus. Nós vimos no domingo passado o triunfo da verdade de Deus. Hoje nós vamos ver o triunfo da justiça de Deus. Romanos 3, versículos de 5 a 8. Se você abriu, se você acessou a sua Bíblia no seu celular, você vai conseguir acompanhar comigo. Carta aos Romanos, capítulo 3, de 5 a 8. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, versículo 6. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Versículo 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Versículo 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Louvado seja Deus por essa palavra. Continuamos examinando as respostas de Paulo a algumas objeções possivelmente levantadas ou potencialmente levantadas pelos destinatários da carta aos Romanos. A linguagem de Paulo é repleta de perguntas retóricas, de perguntas que o contexto já suscita a resposta, já desperta, já induz a resposta, e às vezes é um pouco difícil compreender esses textos se nós não ficamos muito atentos. Por isso que nós vamos explicar, nós vamos refletir a respeito desse texto, transformando as perguntas em afirmações. É isso que eu vou fazer, você vai entender melhor, assim penso eu, assim desejo eu, né? Semana passada, como eu disse, nós refletimos sobre o triunfo da verdade, no sentido de que a verdade de Deus sobre a graça e a fidelidade de Deus, esta verdade prevalece, essa verdade ela permanece, mesmo diante da incredulidade dos judeus no passado, e prevalece essa verdade, mesmo que a igreja por vezes não cumpra seu papel. Foi isso que eu disse aqui a plenos pulmões. Até acho que eu gritei demais, hoje eu vou tentar ser mais comedido no meu tom de voz. Mas pode acontecer de eu dar uns gritos aqui, é mais forte do que eu. Eu disse que a igreja, eu disse isso na semana passada, que a igreja recebeu a honra de ter conhecimento da verdade e a responsabilidade de proclamar a verdade do Evangelho. Eu disse ainda que nós não devemos avaliar a fidelidade de Deus adotando como parâmetro o
testemunho ruim de algum cristão. E eu afirmei, por fim, que a verdade de Deus está estabelecida. Ninguém pode mudar a verdade de Deus, ou impedir que Deus cumpra seus planos determinados na Escritura. Então, se você vê, semana passada acompanhou, fiz aqui uma recapitulação daquilo que eu disse e das aplicações que eu sugeri. No nosso texto de hoje, Paulo combate algumas ideias erradas que eram usadas com alguma malandragem por seus caluniadores, e aqui ele vai responder algumas objeções possivelmente levantadas por destinatários dessa carta, por aqueles que compunham a igreja de Roma no primeiro século. Então, vejamos em que consistem esses erros combatidos por Paulo e que resposta ele dá a eles. Então, nos versículos 5 e 6, o assunto, no meu modo de ver, é a justa ira de Deus. Esse é o assunto. O versículo 5 começa com uma questão relativa à justiça de Deus. A ideia é a seguinte: Deus busca ser glorificado através de tudo o que acontece. O propósito do mundo existir é conspirar na direção da glória de Deus. Essa é uma ideia. Deus acaba sendo glorificado, inclusive, em razão das injustiças que nós cometemos. Isso acontece porque, a partir das injustiças dos homens, Deus tem a oportunidade de mostrar a justiça dele. Então, a questão que está por trás aqui, no versículo 5, é a seguinte: se Deus acaba sendo glorificado em razão das injustiças que praticamos, por que Deus nos pune em razão das mesmas injustiças? É a questão que é colocada aqui através de uma pergunta. Então aqui eu já vou começar a transformar perguntas em afirmações, com o propósito não de mudar o que está escrito, com o propósito de entendermos melhor o que está sendo dito. Então, ficaria algo assim no versículo 5. A nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus. A nossa injustiça revela a injustiça de Deus. Isso acontece, como eu já disse, porque a partir dos nossos atos pecaminosos de injustiça, Deus mostra a sua justiça. A lei de Deus mostra o que é o pecado. Se não fosse revelado através da lei de Deus o que é o pecado, nós não saberíamos o que é o pecado. A lei mostra qual é a vontade de Deus, a lei revela a vontade de Deus, a lei descreve comportamentos que agradam a Deus. Então, quando nós agimos errado, nós somos acusados por essa lei de Deus. Quando nós agimos errados, nós agimos injustamente. Quando nós agimos errado, olhamos para a lei e vemos, estamos em desacordo com o que diz a lei, estamos em pecado. Essa é a ideia. E a partir disso, então, Deus é glorificado na medida em que Ele se dá a conhecer aos pecadores. Portanto, até nossos atos injustos, de certa forma, glorificam a Deus porque revelam a justiça de Deus. Essa é a primeira afirmação que eu quero colocar aqui a respeito do versículo 5. Outra afirmação, número 2. Deus pune aqueles que praticam atos injustos.
A ira de Deus está voltada contra aquele que pratica a injustiça. Se nós não somos punidos, é porque Deus nos perdoa, não é porque não merecemos a punição. É a graça de Deus que nos livra da punição do pecado. E somos perdoados por conta do sacrifício de Jesus na cruz. Segunda afirmação, de acordo com o versículo 5. Terceira afirmação: portanto, dentro de um raciocínio puramente humano, e como eu disse, com alguma malandragem, Deus seria injusto ao nos punir por atos que glorificam ao próprio Deus. Eu digo isso, e este era um argumento dos caluniadores de Paulo, que distorciam os ensinos de Paulo, e eu digo isso no seguinte sentido: malandragem, raciocínio humano, raciocínio puramente humano, raciocínio de quem não conhece a Deus. E se você reparar, no finalzinho do versículo 5, diz o texto: falo como homem. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que o raciocínio que eu descrevi aqui para você é um raciocínio puramente humano, um raciocínio ao qual chegaria a razão humana, se não houver uma ação sobrenatural de Deus abrindo os nossos olhos. Portanto, a razão humana, sem a intervenção sobrenatural de Deus, nos levaria à conclusão de que Deus é injusto, ao punir os nossos atos de injustiça, já que esses atos de injustiça glorificam a Deus. A questão é, isso não é verdade. Isso não é verdade. E a resposta nós encontramos no verso 6. Certo que não. Não é assim que funciona. E aqui Paulo de novo usa uma pergunta. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Ele responde usando outra pergunta. Então, vamos transformar de novo essa pergunta em afirmações. Olha de novo para o verso 6, e agora ouve o que eu vou dizer. A resposta de Paulo é a seguinte: não, isso não é verdade. Deus não é injusto por ficar irado diante das injustiças humanas. Resposta objetiva. A gente tira aqui no versículo 6. E aí eu vou transformar esse questionamento aqui, do versículo 6, em afirmações. E ficaria assim: Deus não é injusto porque Ele é o juiz do mundo. Deus não pode ser injusto porque Ele julgará o mundo. Julgar o mundo significa preservar o universo em ordem e injustiça e eliminar eventual desordem. Portanto, olha onde vai. Sendo Deus aquele que determina o que é a justiça e como aplicá-la ao mundo que Deus controla, Deus não pode ser injusto. E esse é o argumento de Paulo, me parece, e é a explicação que o Calvino dá ao texto. Quando eu estou falando aqui, é lógico que você deve ficar com aquelas dúvidas, mas eu vou trazer alguns amigos meus aí, uns vivos, outros não, que vão me ajudar e vão nos ajudar a entender esse texto. O Calvino é um deles. E ele explica dessa maneira: Deus não pode ser injusto. Deus não poderia governar um mundo e um universo se ele fosse injusto. Um Deus injusto não conseguiria controlar o universo. Se Deus fosse injusto, ele não conseguiria controlar o universo. Deus que controla o universo só consegue continuar controlando esse universo exercendo sua justiça. É o que parece que ele quer dizer
com essa pergunta: do contrário, como julgará Deus o mundo? Se Deus fosse injusto, como é que ele julgaria o mundo? Controlaria o mundo? A resposta é: isso é impossível. Deus controla o mundo, portanto Deus é justo. Deus exerceu a sua justiça, por exemplo, ao destruir Sodoma e Gomorra. A gente encontra isso lá em Gênesis 18. Deus exerceu sua justiça ao enviar o seu próprio povo para o cativeiro, porque Deus havia alertado o povo: se vocês me desobedecerem, eu vou castigá-los. Essa é a palavra. Não dá para tirar esse peso da palavra. É castigá-los. Isso a gente vê nos livros proféticos. E Deus exerceu a sua justiça ao punir os povos inimigos do seu povo. Deus governa o nosso mundo com justiça. Essa é a ideia que está por trás do argumento de Paulo. Mesmo que a justiça tenha sido revelada em razão da nossa injustiça, mesmo assim, Deus é justo. A ira de Deus causada por nossa injustiça é justa. Esse eu acredito que é o argumento de Paulo. Dá para tirar alguma lição disso? Eu acredito que sim. Eu acredito que uma lição que nós podemos tirar dessa verdade é a de que Deus é justo em todas as suas ações e na maneira que Ele administra o mundo. A impressão que temos às vezes é de que o mundo fugiu do controle, que vivemos num mundo injusto e que por isso Deus não é justo. Entretanto, as injustiças que existem no nosso mundo, e existem injustiças, isso é inegável, essas injustiças não são causadas por Deus, muito pelo contrário. Essas injustiças são causadas pelos pecados humanos. Então, Deus é justo na administração de sua criação. As injustiças que existem no mundo decorrem do pecado do ser humano. E isso eu acho que é uma lição que nós podemos tirar daqui, e é uma lição que nos conforta, porque às vezes a impressão que temos é que Deus não controla o mundo em que vivemos. Diante do crescimento da maldade, diante do crescimento da apostasia, diante do crescimento de alguns tipos de militância, a impressão que dá é que, se Deus controla o mundo, por que é que Ele deixa que isso aconteça? A verdade é que a justiça de Deus está completamente inabalada diante do que acontece ao nosso redor. Não está abalada a justiça de Deus, mesmo que a impressão que tenhamos seja de que o mundo fugiu do controle. Então, justa ira de Deus é o que eu entendo que é o assunto dos versículos 5 e 6. E os versículos 7 e 8 estão cuidando, no meu modo de ver, da justa condenação de Deus. Justa ira, justa condenação. Então, a segunda distorção que encontramos no nosso texto, distorção dos caluniadores de Paulo, daqueles que distorciam o Evangelho, querendo desacreditar o apóstolo Paulo e desacreditar a verdade de Deus que ele anunciava. Essa segunda distorção diz respeito à condenação de Deus ao pecado, ao pecador. O pecado humano não só desperta a ira de Deus, mas ele leva, além de despertar a ira de Deus, ele leva os pecadores à condenação eterna por conta de seus pecados. E essa é uma ideia que nós encontramos na Bíblia. Só não recebem a justa condenação em razão dos pecados aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E nele depositam a sua esperança. Esperança
que às vezes a impressão que temos é que não está no meio da igreja. Viver uma vida com esperança é viver uma vida engajada no reino. Se a igreja está vivendo uma vida em que ela não está engajada no reino, é porque em algum momento alguns irmãos esvaziaram seu coração da esperança. Onde há esperança, há engajamento. Onde há esperança, há compromisso com o reino. A estrutura do argumento nesse segundo erro é a mesma dos anteriores. E é algo assim: se a minha mentira, o meu pecado, revela a verdade de Deus, e isto glorifica a Deus, então Deus não poderia condenar o meu pecado. E a resposta de Paulo é a mesma do primeiro erro. A condenação de Deus é justa. A condenação de Deus é justa. Então a estrutura do argumento errado dos caluniadores de Paulo é a mesma. E no versículo 8 a gente vê algo a mais. A gente vê uma denúncia a uma mentira dos caluniadores de Paulo. Que mentira era essa? Eles contavam uma mentira a respeito do alcance do ensino de Paulo. Eles diziam assim: esse ensino de Paulo leva à seguinte conclusão, gente: já que o nosso pecado glorifica a Deus, vamos pecar mais, porque dessa maneira nós glorificaremos mais a Deus. E essa era a mentira, era uma mentira a respeito do alcance do ensino de Paulo. Esses caluniadores aqui diziam então aos irmãos lá na igreja de Roma o seguinte: esse ensino aí de Paulo, que vocês que receberam dele, ele é um ensino problemático, porque ele leva a uma conclusão muito problemática. A conclusão de que nós temos que pecar cada vez mais para glorificarmos mais a Deus. Era verdade que esse era o ensino de Paulo? Resposta: não era. Não vemos nem de longe esse alcance no ensino de Paulo. Não concluímos nem de longe que era isso que ele queria ensinar e isso que ele efetivamente ensinou. Então, não era esse o ensino de Paulo. E aqui, mais uma vez, eu vejo a necessidade de nós transformarmos o versículo 8 em afirmações, para a gente compreender melhor. Porque, não sei se você reparou, mas tem mais uma pergunta aqui. Mais argumentos deduzidos desta maneira, com questões retóricas, né? Questões em que a resposta nós alcançamos a partir do contexto do texto. Vamos transformar de novo em afirmações que acredito que nos ajudará a entender. O versículo 8 então, dá uma olhada nele aí, vou ler de novo. E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Transformando em afirmações, ficaria mais ou menos assim: Paulo nunca disse que seria bom cometermos mais pecados, porque assim Deus seria mais glorificado. Ele nunca disse isso. Não era esse o ensino dele. O ensino dele era o seguinte: de que mesmo o nosso pecado acaba no final das contas glorificando a Deus, mas não deixava de ser abominável a Deus. Então vamos entender, nosso pecado desperta a ira de Deus e leva à condenação eterna daqueles que não creem em Jesus. Paralelamente a isso, nosso pecado glorifica a Deus, porque Deus usa como uma oportunidade de revelar a sua verdade. Ok. Nosso pecado é abominável a Deus, por isso a condenação de Deus
é justa. Conclusão do ensino de Paulo, então, é que nós temos que lutar contra o nosso pecado, não praticá-lo. Essa conclusão que eles inventaram a respeito do ensino de Paulo não tinha o menor sentido. Não era essa a conclusão do ensino. A conclusão do ensino era: temos que lutar contra o pecado porque ele é abominável a Deus, não praticá-lo. Ainda dentro dessa transformação das perguntas em afirmações, vemos o seguinte no versículo 8. Os caluniadores de Paulo distorciam o ensino e sugeriam que Paulo ensinava a cometermos mais pecados, cada vez mais, quanto mais melhor, porque mais glorificamos a Deus ao cometermos mais pecados. Isso era mentira, como eu falei, esse não era o ensino. Última afirmação, e essa nós encontramos no texto como uma afirmação, é a de que esses caluniadores certamente seriam condenados por essa mentira. Então é possível explicar esse versículo 8 da seguinte forma: nossas mentiras desagradam a Deus. Mesmo assim, Deus acaba sendo glorificado, porque encontra oportunidade nas nossas mentiras de revelar a verdade, mas condena a mentira. E aqueles que distorciam este ensino de Paulo seriam condenados por Deus. Versículo 8, dito em outras palavras. Tem alguma lição para nós aqui? Vejo que sim. Que lição que eu vejo aqui nesse versículo para os nossos dias de hoje? É o seguinte: cuidado com as distorções do Evangelho. Veja que sutileza que eles usam aqui. Jogo de palavras. Jogo de palavras. Sutilezas, jogo de palavras, que resultava numa mentira e numa heresia. Olha que interessante. Então, justa a ira de Deus, justa a condenação de Deus. Título dessa reflexão: o triunfo da justiça de Deus, mesmo diante das mentiras humanas. E algumas aplicações, eu tenho só 2 aplicações aqui nessa noite. Eu disse que Deus é justo em todas as suas ações. Aplicação: descanse na justiça de Deus. Porque Deus administra e administra bem o mundo em que vivemos. E porque Deus cuida e cuida bem da vida de cada um de nós. Apesar de, às vezes, a impressão ser do contrário. Deus continua cuidando, Deus continua controlando tudo, Deus é absolutamente soberano, nada escapa do controle e do decreto eterno de Deus. Isso me leva a descansar, não sei você, isso me leva a um alívio da minha alma, ao invés de querer mudar o mundo e o futuro através de ações ou de eleições. Falando de eleições, dia de eleições, né? Não tem nada contra eleições, tem que ter, né? Temos que escolher, mas no fundo não é isso que vai mudar a nossa sorte, não é verdade? Não é isso que vai mudar a vida do Brasil, né? O que muda a vida das pessoas é Jesus Cristo na vida delas. E confiança em Deus. Aí sim dá para descansar no justo juiz, naquele que é totalmente soberano e administra muito bem esse mundo. E nos perdoa e exerce em relação a nós a misericórdia dele. Então, descansa na justiça de Deus. Eu disse ainda que há caluniadores do Evangelho por aí. A aplicação: cuidado com as distorções do Evangelho. Conheça a sua Bíblia. Busque a verdade na palavra, na Escritura. Busque a melhor interpretação da Escritura. E uma sugestão final:
venha para a nossa EBD, que é a melhor maneira da gente combater heresia, sutileza e distorção do Evangelho, é estudando juntos aqui, aos domingos, 18 horas. Venha para a EBD, que aqui nós vamos discutir os textos, nós vamos entender o que eles dizem, aplicá-los na nossa vida. E a aula de hoje nós tivemos mais uma aula excelente do pastor Cláudio aqui, nos explicando a carta de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10. Foi uma aula excelente. Venha para a EBD. A melhor maneira de você evitar cair nas armadilhas dos caluniadores do Evangelho é conhecendo a Escritura Sagrada. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, louvado, engrandecido e santificado seja o nome do Senhor. Te damos graças por essa noite de reunião, de culto. Te damos graças porque recebemos do Senhor tudo aquilo que precisamos e recebemos do Senhor a salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Pedimos ao Deus amado que o Senhor nos livre de armadilhas, de distorções do Evangelho, nos livre da murmuração, nos livre da reclamação, nos livre de questionamentos do Senhor. A gente precisa, ó Deus amado, mais do que nunca, confiar no Senhor, crer na Tua Palavra, crer na justiça do Senhor e descansar na justiça e na soberania do Senhor. Nós precisamos, além disso, Te agradecer, Pai, porque a ira do Senhor acabou sendo desviada da nossa direção em razão do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Muito obrigado por nos escolher, nos eleger na eternidade. Muito obrigado por nos livrar da condenação eterna. Também te pedimos, ó Deus amado, que o Senhor alcance as pessoas que o Senhor já elegeu através das nossas vidas. Ajuda-nos a viver uma vida engajada no reino do Senhor, uma vida comprometida com o Evangelho do Senhor, uma vida em que a gente reflita a esperança que há em Jesus Cristo. É em nome de quem nós oramos. Amém. Pastor Cláudio, obrigado pela sua atenção, você que nos acompanha na transmissão também. Deus abençoe ricamente.